Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. No suntuoso salão do Hotel Grand Regency, lustres de cristal lançavam reflexos deslumbrantes sobre o mármore polido. Cada detalhe exalava luxo, as colunas douradas, os tapetes persas e o murmúrio silencioso da equipe impecavelmente vestida. No entanto, apesar do cenário prestigioso, um toque de tensão pairava no ar naquela manhã. Helena Morozova, uma russa na casa dos 30, caminhava elegantemente. Seu casaco de cachemira e seu andar confiante revelavam uma mulher acostumada a impor respeito. Ela não era apenas mais uma cliente. Fundadora e CEO da Regency Holdings, o conglomerado dono do hotel, ela conhecia cada corredor, cada funcionário e cada regra invisível que governava esse mundo de luxo. A poucos metros de distância, um grupo de policiais, visivelmente incomodados com sua autoridade natural, observava Helena com uma mistura de curiosidade e desprezo. Um deles, um jovem branco com um sorriso arrogante, deu um passo à frente, pensando que poderia se divertir às custas daquela mulher. Num gesto chocante e inaceitável, tentou levantar a saia dela, enquanto a plateia prendia a respiração. Mas Helena Morozova não foi vítima. Seu olhar penetrante congelou o homem. Com uma calma arrepiante, ela lhe dirigiu uma única frase, afiada como um cutelo. Você realmente acha que pode me desrespeitar aqui? Este momento, concebido como uma simples provocação para humilhar, teve um efeito contrário ao esperado. Helena não só tinha o poder de proteger sua dignidade, como também possuía os meios para transformar essa humilhação em uma lição pública de justiça e respeito. E o que eles ainda não sabiam era que esse ato impensado desencadearia uma cadeia de eventos que mudaria para sempre suas percepções de poder, autoridade. E Helena Morozova. Aleluia, você Hotel Grand Regency era uma manhã movimentada. Os hóspedes circulavam para o café da manhã, e a equipe movimentava as mesas e malas com precisão. Helena Morozova caminhava com confiança, consciente da atenção que estava atraindo. Seu rosto magro e elegante refletia uma determinação silenciosa. A poucos passos de distância, o jovem oficial que tentará humilhá-la na manhã anterior estava parado, acompanhado por 2 colegas. Sua arrogância não havia diminuído. Com um sorriso de escárnio, ele deu um passo à frente, pensando que desta vez poderia desestabilizá-la. Bem, Helena, não esperávamos ver você aqui sozinha, disse ele ironicamente. Helena não se mexeu. Seu olhar gélido, mas seguro, perfurou o policial e seus 2 cúmplices. Vocês parecem confundir seu ego com poder, respondeu ela calmamente, sua voz firme capturando a atenção de todos no salão. O jovem, irritado com a aparente calma dela, tentou repetir seu joguinho. Fez menção de empurrar o casaco dela para o lado. Mas Helena estava pronta. Com um movimento rápido, posicionou-se para bloquear qualquer tentativa de contato. Os murmúrios das testemunhas se transformaram em um silêncio pesado. Naquele momento, Helena pegou o celular e folheou documentos confidenciais. Transeuntes e funcionários do saguão começaram a sussurrar. Helena Morozova não era uma cliente comum. Ela era a fundadora e proprietária da Regency Holdings, a empresa controladora do hotel. O jovem oficial sentiu o chão se mover sob seus pés. O sorriso arrogante desapareceu, substituído por um constrangimento palpável. Os colegas que estavam rindo alguns segundos antes congelaram. Helena, com sua postura impecável e calma inabalável, acabará de transformar um momento de insolência em um aviso silencioso, mas claro, ela jamais se permitiria ser humilhada. E naquele salão luxuoso, enquanto todos os olhos se voltavam para ela, uma lição simples, mas formidável, tomou conta. Subestimar Helena Morozova seria um erro que ninguém jamais esqueceria. O silêncio pesado no saguão do Hotel Grand Regency parecia se estender para sempre. O jovem oficial, paralisado pela determinação de Helena, não sabia mais como reagir. Seus 2 colegas lançavam olhares preocupados, enquanto vários clientes paravam, curiosos para entender o que estava acontecendo. Helena, ainda calma, sacou o celular com uma precisão quase teatral. Com alguns gestos rápidos, ela folheou documentos oficiais e fotografias digitais. Os murmúrios das testemunhas se transformaram em sussurros atordoados. Senhores, disse ela em voz clara, apontando para o telefone. Sou a fundadora e proprietária da Regency Holdings. E você está literalmente no meu hotel. Os rostos dos policiais empalideceram. O jovem policial que tentará levantar a saia dela sentiu um arrepio percorrer a espinha. Seus colegas trocaram olhares constrangidos, percebendo que haviam subestimado a mulher à sua frente. Clientes tiraram fotos discretamente e começaram a filmar.
A tensão no saguão chegou ao auge. O que começara como uma tentativa de humilhação agora se voltava contra a polícia da maneira mais espetacular possível. Helena abaixou o celular lentamente e encarou o oficial superior. Você achou que estava me enganando, mas caiu na sua própria armadilha. Neste salão, cada movimento, cada palavra está sendo gravado. E todas as testemunhas aqui agora sabem da sua arrogância. Os policiais, incapazes de responder, recuaram um pouco. Constrangimento e medo substituíram sua arrogância habitual. Os murmúrios dos funcionários e hóspedes do hotel ficaram mais altos, amplificando a gravidade da situação. Helena não apenas expôs a tentativa de humilhação, ela transformou um ato desrespeitoso em uma lição pública. Neste preciso momento, o salão do Grande Regência a dinâmica mudou. Helena Morozova não era mais apenas uma cliente imponente. Ela era um símbolo de dignidade e poder discreto, capaz de transformar qualquer ato de desprezo em uma severa advertência. Os policiais perceberam que tinham acabado de cruzar uma linha que nunca poderiam apagar e que o resto do dia seria marcado por essa revelação. Aleluia, você Hotel Grand Regency vibrava com uma nova tensão. Os murmúrios de clientes e funcionários tornaram-se mais audíveis, alguns discretamente sacando seus celulares para filmar a cena. A notícia já se espalhava de mesa em mesa. A mulher que acabará de colocar os policiais em seus devidos lugares não era qualquer uma. Ela era Helena Morozova, o dono do hotel. O jovem oficial, ainda paralisado, tentou recuperar a confiança, mas a cada segundo sua vergonha aumentava. Seus colegas, antes zombadores, agora se inclinavam em sua direção, sussurrando em voz baixa, visivelmente preocupados com a reviravolta dos acontecimentos. Helena, por sua vez, não demonstrava sinais de nervosismo. Cada movimento era medido, cada olhar preciso. Ela sabia que o efeito dominó estava a caminho. Os funcionários que antes hesitavam em intervir, agora se mantinham mais eretos, alguns trocando sorrisos cúmplices com Helena, reconhecendo sua autoridade. Vejam, disse Helena aos policiais, aqui, respeito não é uma opção. E não pode ser negociado com arrogância ou grosseria. Os murmúrios no saguão se transformaram em um fluxo constante de olhares de admiração e reações silenciosas, porém impactantes. Os clientes, testemunhando o incidente, compreenderam que o que acabavam de testemunhar não era apenas uma afronta à polícia, mas uma demonstração de coragem e dignidade diante da injustiça. Naquele momento, um dos funcionários do hotel, um jovem concierge chamado Michael, deu um passo à frente timidamente. Senhora Morozova, a senhora gostaria que eu pedisse a segurança para atender esses senhores? Helena assentiu lentamente com um pequeno sorriso nos lábios. Sim, Michael. E certifique-se de que esta lição seja bem compreendida. Por aqui, cada ação conta. Quando a segurança interna começou a se aproximar dos policiais para escoltá-los para fora do hotel, Helena se virou para os hóspedes e funcionários. Com a voz cheia de autoridade, lembrem-se sempre, dignidade e respeito não se imploram, se conquistam. E ninguém tem o direito de tirá-los de vocês. No saguão, o efeito dominó foi completo. O que começara como uma tentativa de humilhação tornou-se um momento de revelação e transformação, não apenas para os policiais, mas para todos que presenciaram a cena. Helena Morozova acabará de lembrar a todos que o verdadeiro poder não reside na arrogância, mas no autocontrole e na capacidade de impor respeito sem violência. Os policiais, agora escoltados pela segurança interna, tentavam esconder o constrangimento com posturas forçadas, mas o nervosismo era evidente. O jovem policial que tentará humilhar Helena sentia cada olhar sobre ele como uma acusação silenciosa. Helena Morozova permaneceu imóvel, com o olhar gélido fixo nele. Sua voz, calma porém ríspida, ecoou pelo salão. Você pensou que poderia agir sem consequências. Você estava errado. Aqui suas ações não ficarão impunes. O policial tentou um sorriso forçado, mas não conseguiu. Todos os clientes e funcionários presentes agora viam claramente a diferença de poder. Helena não gritava nem gesticulava, mas chamava a atenção de todos. Michael, o jovem zelador, aproximou-se de Helena e sussurrou. Senhora Morozova, eles estão prontos para sair. Helena assentiu levemente e deu um passo à frente. Os policiais recuaram instintivamente. Antes de irem embora, disse ela, encarando o jovem que tentará humilhá-lo, lembrem-se disto, respeito não se compra, tem que ser conquistado. E vocês acabaram de perder o seu há muito tempo. Os clientes, até então silenciosos, soltaram murmúrios de aprovação. Alguns tiraram fotos, outros filmaram discretamente a cena. Helena, atenta a cada movimento, sabia que aquele confronto ficaria gravado em suas memórias. Quando os policiais saíram do saguão, Helena se dirigiu à segurança.
Certifique-se de que eles não voltem sem um pedido oficial de desculpas. E que esta lição seja claramente transmitida a eles. A calma retornava gradualmente ao salão, mas o clima havia mudado. Helena Morozova acabará de transformar um ato de arrogância e insolência em um aviso solene. Quem subestimasse a força de sua dignidade corria o risco de se arrepender amargamente. Até mesmo a equipe do hotel, impressionada com sua compostura e controle da situação, sabia que tinha acabado de testemunhar uma lição de coragem e poder silencioso que não seria esquecida tão cedo. A saída dos policiais não acalmou Helena. Ela sabia que a arrogância deles não desapareceria simplesmente porque eles saíram do saguão. A verdadeira justiça precisava ser feita. Com uma calma implacável, ela se dirigiu ao seu escritório no último andar do hotel, acompanhada por Michael, o jovem concierge, e alguns membros de sua equipe administrativa. Sentada atrás de sua mesa de vidro e metal polido, Helena descou o número do Ministério Público local. Sua voz, calma mas determinada, explicou o incidente em detalhes, dando nomes, datas e depoimentos dos clientes presentes. Cada palavra era precisa, cada frase cuidadosamente calculada para transmitir a gravidade da situação. Esses policiais violaram os limites de sua autoridade, e um ato de humilhação como esse não pode ficar impune. Exijo uma investigação imediata, disse ela. Poucas horas depois, as primeiras reações foram sentidas. A mídia local foi alertada e vários clientes compartilharam os vídeos que haviam gravado no saguão. As redes sociais rapidamente entraram em êxtase. O gesto desrespeitoso dos policiais agora estava sendo usado contra eles, amplificado pela voz e autoridade de Helena. No saguão, os funcionários olhavam para Helena com um misto de admiração e orgulho. Perceberam que sua dona não era apenas uma gerente competente, mas uma mulher capaz de transformar um momento de provocação em uma lição exemplar de justiça. Poucos dias depois, a polícia local confirmou que os policiais envolvidos haviam sido suspensos enquanto se aguardava uma investigação oficial. Helena não buscava vingança pessoal. Ela simplesmente queria que a autoridade fosse respeitada e os atos desrespeitosos punidos. A mensagem era clara para todos: neste hotel e na cidade, dignidade não é uma pechincha. E Helena Morozova acabará de mostrar a todos que a justiça pode ser rápida e eficaz, quando se sabe agir com inteligência e firmeza. Enquanto o sol se punha sobre o Hotel Grand Regency, Helena olhou para o saguão de seu escritório. Sabia que aquela era uma vitória não só para ela, mas para todos que testemunharam sua coragem e autocontrole. A humilhação dos policiais havia se transformado em um triunfo, e o respeito que haviam perdido jamais poderia ser facilmente recuperado. Poucos dias após o incidente, Helena Morozova continuou a percorrer os corredores do Hotel Grand Regency com a mesma calma e segurança que a caracterizara desde o início. Mas, desta vez, a atmosfera havia mudado. Os funcionários a olhavam com um respeito renovado, alguns trocando sorrisos cúmplices, enquanto os clientes que passavam por ela agora percebiam o poder silencioso de sua autoridade. Os policiais suspensos estavam sob investigação, e Helena havia garantido que seus superiores fossem totalmente informados sobre o comportamento deles. Ela não buscava vingança física ou humilhante, sua vingança pretendia ser sutil, mas definitiva. Cada passo que dava consolidava sua posição e servia como um lembrete de que subestimar alguém como ela tinha consequências irreversíveis. Certa manhã, ao passar pelo saguão, Helena notou hóspedes e funcionários cochichando entre si. Seus olhares se demoraram nela, admirados. O concierge Michael se aproximou e sussurrou: "Senhora Morozova." A senhora reverteu completamente a situação. Até os novos funcionários agora sabem que não se brinca com a senhora. Helena deu um leve sorriso. "Eu não dei sermão neles, Michael. Foi arrogância deles. Estou apenas mostrando as consequências." Nas semanas seguintes, a história se espalhou pela cidade. Vídeos dos policiais humilhados, intercalados com explicações de Helena sobre suas ações, circularam nas redes sociais e na mídia local. Sua abordagem calma e estratégica demonstrou que o verdadeiro poder não reside na agressão, mas no controle, na inteligência e na legitimidade. Até mesmo os policiais suspensos, antes arrogantes, aos poucos perceberam que seu comportamento os havia desacreditado publicamente. Helena não precisou levantar a voz para impor justiça. Sua posição, sua compostura e sua reputação foram suficientes para transformar a humilhação sofrida em uma vingança sutil e retumbante. Em seu escritório, Helena contemplava o saguão. Cada sorriso, cada olhar respeitoso dos funcionários, cada murmúrio de reconhecimento dos clientes era a prova de que sua estratégia estava funcionando.
A humilhação inicial dos policiais havia saído pela culatra, e o triunfo de Helena Morozova se consolidava silencioso, mas implacável. Nos dias seguintes, o nome de Helena Morozova repercutiu por toda a cidade. A mídia local e alguns blogs especializados em luxo e poder noticiaram o incidente. Hotel Grand Regency, descrevendo como uma mulher enfrentou a arrogância policial com calma e autoridade. A atmosfera no hotel havia mudado radicalmente. Os funcionários que antes hesitavam em intervir, agora se sentiam protegidos e encorajados. Perceberam que seu chefe não liderava apenas por riqueza ou status, mas personificava um verdadeiro exemplo de coragem e dignidade. Helena caminhou pelo saguão, observando as reações contidas de todos. Os clientes a cumprimentaram com respeito palpável, alguns até elogiando sua firmeza e compostura. Até mesmo os novos funcionários que haviam chegado depois do incidente, sabiam agora que subestimar Helena Morozova era impensável. Michael, o jovem zelador, aproximou-se e disse: "Senhora, a senhora se tornou uma lenda aqui. Todos falam da sua calma e compostura." Helena deu um leve sorriso. "A lenda, Michael, é simplesmente uma questão de fatos e consistência. Quem observa vê a verdade." Gradualmente esse reconhecimento se espalhou para além do hotel. Os hóspedes compartilharam suas experiências nas redes sociais, elogiando como Helena havia transformado um incidente humilhante em uma lição de respeito e justiça. Jornalistas contataram o hotel para entrevistas, buscando entender a filosofia e a força que guiavam essa mulher. Em seu escritório, Helena contemplou esse reconhecimento com serena satisfação. Ela sabia que sua vitória não se mediria apenas pela suspensão dos policiais ou pela reação imediata dos funcionários. Estava no efeito duradouro que havia produzido, inspirando respeito, afirmando dignidade e lembrando a todos que a autoridade baseada na sabedoria e na integridade sempre superava a arrogância e a impulsividade. E enquanto o sol se punha sobre a cidade, Helena Morozova sentiu que esse reconhecimento era apenas o começo de uma mudança mais profunda, onde justiça e respeito não seriam mais meras palavras, mas valores incorporados por suas ações. Poucos dias após o incidente, a história de Helena Morozova se espalhou para além dos muros do hotel, chegando a toda a cidade. As redes sociais estavam repletas de vídeos e depoimentos relatando a humilhação sofrida pelos policiais e a resposta calma e autoritária de Helena. Hashtags com seu nome começaram a circular, e vários jornais locais prepararam matérias detalhadas sobre o confronto. No salão do Grande Regência, Helena observava a cena calmamente. Os funcionários a cumprimentaram com renovada admiração, e alguns clientes que haviam presenciado o incidente em primeira mão a pararam para expressar seu respeito e gratidão. Os murmúrios entusiasmados e os sorrisos cúmplices tornaram a atmosfera quase eletrizante. Enquanto isso, os policiais suspensos percebiam a magnitude do incidente. Seus superiores haviam recebido centenas de ligações e mensagens, e a investigação interna estava tomando um rumo mais grave do que imaginavam. Um dos policiais, em um escritório isolado, olhou para as postagens online com incredulidade. Eu não pensei que ficaria tão ruim, ele murmurou com o rosto pálido. Helena, por sua vez, manteve o controle da situação. Ela concedeu uma entrevista exclusiva a um jornalista local, explicando calmamente o incidente e como havia decidido responder. Suas palavras ressoaram com inteligência e firmeza. Dignidade é inegociável. A autoridade jamais deve ser usada para humilhar. Todos devemos aprender a respeitar os outros, independentemente de sua aparência ou preconceitos. Os artigos publicados no dia seguinte viralizaram. A opinião pública foi unânime. Helena Morozova personificava coragem, autocontrole e justiça. Os policiais, antes arrogantes e autoconfiantes, agora enfrentavam uma humilhação pública muito maior do que aquela que haviam tentado infligir. No saguão do hotel, Michael olhou para Helena e disse: "Senhora, a senhora transformou o que poderia ter sido um simples incidente em um exemplo que todos irão lembrar." Helena sorriu serenamente. "O verdadeiro poder, Michael, reside em como usamos nossas ações para inspirar e corrigir. A vingança não requer violência, apenas verdade e coerência." O choque midiático foi total. Helena Morozova não era mais apenas dona de um hotel. Ela havia se tornado um símbolo público de justiça e dignidade. Um lembrete vivo de que subestimar alguém que exerce o poder com inteligência pode ter consequências inesperadas. O incidente no Hotel Grand Regency deixou de ser apenas um incidente isolado. Tornou-se um exemplo vivo de coragem, autocontrole e justiça. Helena Morozova, ciente do impacto de suas ações, começou a usar essa notoriedade para estabelecer um legado duradouro em seu hotel e em sua comunidade.
Todas as manhãs, ela caminhava pelo saguão com a mesma confiança silenciosa, mas, desta vez, funcionários e clientes a tratavam com absoluto respeito. Os novos funcionários foram informados ao chegarem sobre o incidente e a forma como Helena lidou com a situação, tornando o episódio uma lição de integridade e dignidade. Helena não procurou humilhar publicamente os policiais. Seu objetivo era estabelecer um precedente, mostrar que abusos de poder nunca ficam impunes e que o respeito se conquista com inteligência e coerência, não com medo. Inspirados pelo exemplo de Helena, os funcionários do Grand Regency começaram a adotar comportamentos mais assertivos e confiantes. Os hóspedes, testemunhando a mudança, sentiram-se protegidos e valorizados. O hotel, já prestigiado, tornou-se um símbolo de segurança e respeito, e sua reputação se fortaleceu ainda mais. Uma noite, quando o salão estava esvaziando, Michael se aproximou de Helena e disse: "Senhora, a senhora transformou este incidente em algo maior. A senhora deu um exemplo que ninguém jamais esquecerá." Helena sorriu docemente, seu olhar vagando por um momento para o lustre no corredor. "Legado, Michael, não é o que você possui materialmente. É o que você inspira nos outros. Cada ação, cada escolha que fazemos pode influenciar alguém, às vezes mais do que imaginamos." Nas semanas e meses que se seguiram, a história de Helena Morozova se espalhou além das fronteiras da cidade. Ela se tornou um exemplo para mulheres e homens que enfrentavam injustiças, um símbolo de força silenciosa e poder exercido com sabedoria. Assim, o que começou como um ato de arrogância e insolência por parte de alguns policiais se transformou em um legado duradouro, o de uma mulher capaz de converter humilhação em força, arrogância em lição e desprezo em respeito. O Hotel Grand Regency não era mais o mesmo depois do incidente. O saguão, normalmente imerso em uma atmosfera neutra e impessoal, agora vibrava com respeito silencioso sempre que Helena Morozova aparecia. Os clientes a olhavam com admiração, os funcionários com gratidão e lealdade. E até mesmo a mídia continuou a noticiar sua história como um exemplo de coragem e autocontrole. Helena estava sentada em seu escritório com vista para o saguão, refletindo sobre as últimas semanas. A humilhação que os policiais tentaram infligir a ela teve um efeito colateral inesperado. Sua arrogância foi exposta, seus erros ampliados, e sua lição ficou gravada na mente de todos que testemunharam o evento. Ela se levantou e caminhou lentamente pelo corredor. Cada passo ecoava no mármore polido, e todos os olhares se voltaram para ela. Sem levantar a voz, Helena olhou fixamente para o local onde os policiais tentaram perturbá-la e disse com voz clara, firme e séria: "A verdadeira autoridade não reside no medo ou na força, mas no respeito que se inspira por meio de suas ações e de sua dignidade. Aqueles que subestimam o poder da inteligência e do autocontrole provavelmente se arrependerão." Os clientes e funcionários presentes compreenderam imediatamente o significado de suas palavras. Esta lição não foi apenas para os policiais humilhados, mas para todos aqueles que acreditavam que a arrogância e a impunidade poderiam triunfar sobre a coragem e a dignidade. Naquela noite, quando os últimos hóspedes estavam saindo do hotel, Michael se aproximou de Helena. "Senhora, a senhora transformou um momento de insolência em um símbolo que todos lembrarão." Helena sorriu suavemente, seus olhos brilhando com serenidade controlada. "Michael, não é a situação em si que cria o símbolo, mas como reagimos a ela. Hoje provamos que respeito e dignidade são mais poderosos do que arrogância e medo. E é isso que quero deixar, um exemplo duradouro para aqueles que virão depois de nós." O Hotel Grand Regency, e todos aqueles que compareceram, se lembrarão para sempre daquele dia em que a humilhação foi transformada em triunfo. E quando Helena Morozova lembrou a todos que o verdadeiro poder nunca está na agressão, mas no autocontrole e na coragem silenciosa. E assim, a história chegou ao fim com uma mulher que transformou um momento de injustiça em uma lição atemporal, inspirando respeito e dignidade em todos aqueles que tiveram a sorte de vê-la em ação.